Olá! Bem, primeiramente, PQG, sim, minha mãe está me mandando mensagem. Mas bem, eu vou começar falando de um negócio que eu esqueci de falar da última aula de química. Basicamente, a forma como ele descobriu as cargas dos elétrons. Tipo, aqui ele só achou a relação de carga e massa, mas para achar o valor da carga, ele usou uma técnica que ele, basicamente está com um feixe de luz de um cátodo pro ânodo. Aí ele desviou com campo. Não, esse aqui não. Bem, tipo, ele vaporizou algumas gotas de óleo entre duas placas metálicas carregadas opostamente, tipo uma positiva e uma negativa. Aí ele irradiou o espaço entre as placas com raio X. Aí isso fazia com que as moléculas e alguns dos elétrons fossem capturados pelas gotas de óleo. Ah não, peraí. Não, ele colocou raio-x, aí os raios-x se chocavam com as moléculas do ar e aí elas acabavam refletindo alguns dos elétrons. Aí esses elétrons alguns deles acabavam sendo capturados pelas gotas de óleo. Aí, bem, carregando a placa superior positivamente e a inferior negativamente, ele conseguia fazer, tipo, recalibrando várias e várias vezes, ele conseguia fazer parar algumas gotas de óleo, tipo, deixar elas atraídas, não sei dizer, mas, tipo, parar basicamente a gota de óleo por causa da força elétrica. Aí assim ele descobriu a carga de várias gotículas de óleo. E aí ele fez o MMC, que é o mínimo múltiplo comum delas. E aí, a partir disso, ele falou qual é a carga dos elétrons. Legal. Um outro treco que eu também não falei. Por que os átomos seriam... Acho que eu já falei disso. Mas um negócio que eu não falei que eu tenho certeza... Cadê? Tava aqui, eu tinha certeza que eu tinha escrito aqui. Ah, tá. Não. Mano, onde eu escrevi? Ah, tá. Tá um pouco mais pra frente. Ah, mas vocês verem, vocês não vão ver não. Tô com preguiça de tirar foto de novo. Bem, basicamente é um negócio que falando que, tipo, por que os elétrons não param e vão pro núcleo? Aí é porque a troca de energia ela é feita pelos fótons e na órbita ele ganha uma energia, o elétron ganha uma certa energia para ficar girando, tipo, né? Aí isso aí foi dito antes do Bohr, sei lá, mano, isso aqui foi meio random. Mas ó, eu dessa vez não fiquei tentando escrever tudo que a professora, todos os slides e tal, porque senão a aula fica bem pior. Eu percebi isso. Vou falar basicamente o que a professora falou. Ó, basicamente a luz branca ela é composta de vários lambda. Aí ela é formada por vários pacotes de energia. Aí cada frequência é um pacote diferente das outras. Tipo, a luz branca ela tem todas as frequências possíveis. Aí cada frequência tem um pacote diferente. Aí, bem, se um gás estiver quente e aí quando a luz passa por ele, pela aí a gente e esse feixe passa por uma grade de difração, a gente vê alguns pacotes no espectro de emissão. Já se o gás estiver frio e passar a luz, alguns pacotes de energia vão ser absorvidos pelo gás. Basicamente, sendo que aqueles que têm a energia necessária para passar um elétron para... Ah, tá. E esses que vão ser absorvidos pelo gás vão ser aqueles que têm a energia necessária para passar um elétron para outro nível, tipo, e de um nível para outro. Aí, como você calcula essa energia para passar de um nível para o outro? Você faz ΔE menos E1. Mas e aí? O que é E? E é igual a H vezes C sobre lambda. Não sei se está aqui. Ou sei. E é igual a H vezes F. Mas também tem outra fórmula que é o E igual a R vezes H sobre M quadrado.
em que o R é uma constante de Heisenberg, mas não tenho certeza se é esse Heisenberg, acho que não. E o H, a constante de Planck, e o N é o nível. Aí, bem, tem gente que usa a fórmula com menos, para aí ficar positiva a energia. Tipo... Mano, dane-se, não vou falar isso de agora não, vou seguir a lista aqui. A energia, ela, a gente, a energia tá... Tá, você descobre a energia vem dos pacotes pegos na luz, tipo, no espectro de emissão tem umas faixinhas, ou no espectro de, sei lá, difração, não sei, algum desses espectros aí, uns que... Deixa eu ver aqui se eu acho na internet. Ó, aqui ó, tem essas, vocês conseguem ver ó, tem essas faixinhas aqui, tipo aqui no preto tem tem um coloridinho, aqui no colorido tem umas faixas pretas. Aí é um negócio que aqui esses pacotes foram pegos pelo treco, pelo átomo, pelos elétrons para os elétrons subirem de nível. Já aqui os elétrons eles estão liberando em forma de luz os pacotes para porque eles estão descendo de nível, provavelmente. Aí, né? Aí, bem, ele foi lá, vendo os pacotes pegos da luz, aí a frequência das linhas no espectro de absorção, a frequência desses trecos aqui, que foram pegos. A partir disso, a gente sabe a energia do pacote, com a fórmula de E igual a constante de Planck vezes frequência. Tá? Aí tem essa fórmula aqui, que eu já falei sobre. E as pessoas, quando o átomo recebe um elétron, ele fica mais estável, tendendo a perder energia. A gente coloca em E igual a menos E, constante Heisenberg, vezes H sobre R quadrado, porque aí vai ficar positivo, pelo menos. Aí, bem, a transição de nível entre duas, tipo, do nível... Digamos que a gente quer do nível 2 pro 6. Aí a gente... Uma formulinha entre a... É uma fórmula, dane-se. Aí é menos RH vezes n quadrado inicial menos n quadrado final sobre n ao quadrado i vezes n ao quadrado f. Tipo, a gente só... É só um e f menos d1, tá? Aí você consegue transformar nesse treco aqui. Aí, bem, vai ficar menos RH vezes 6 ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 6 ao quadrado, sobre blá 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 blá. Você basicamente vai achar assim, fazendo essas contas aqui, tá? Aí, mano, tipo, o R, ele tem duas opções. Ou você pega o RC, que aí você vai ter isso aqui, aí ele fica em hertz, tipo, por segundo. E aí você multiplicando pelo H, que está em joule segundo, vai ficar já certinho em joule. Ou, se você quiser, você pode usar esse aqui. Não, peraí. Você pode usar... Cadê? O RH. O RH, que ele está por metro. E depois multiplicar ele também pela velocidade da luz, que é em metros por segundo. Aí com isso, esse resultado aí, vocês multiplicam por H. Que aí vai ficar em joule também. Tem que ficar em joule de um jeito ou de outro. Aí, né, você... De acordo com o professor, a gente pode usar calculadora, então, né, nos damos bem. E... tá, a gente ficou um bom tempo fazendo isso. Aí ela começou a rushar na teoria de novo. Louis Broglie, cadê? Ó, Louis Broglie, ele falou que tipo, se baseou em um negócio que Einstein falou, se não me engano. Se uma onda é partícula, as partículas também são ondas. Que é, tipo, né?
Aí ele usou a dualidade da onda da partícula para falar que, tipo, todo corpo com uma massa caminhando a uma certa velocidade tem um comprimento de onda associado a ele. Aí, o que é uma onda? Uma onda, ela... Aí tem essa formulinha, né? Dane-se. Aí, o que é uma onda? Uma onda é algo que passa por uma grade de refração, sofre padrão de interferência. Por isso, terão regiões intensas de luz, que são os máximos somados, e as regiões fracas, que são os máximos com mínimos. Aí isso forma um padrão de interferência. Que é isso aqui, ó. Tipo, se a gente fazer uma luz aqui, aí esse aqui é a grade de refração. Isso aqui é a grade de refração, aqui tá a luz. Aí, mano, aí ela se... Aqui. Tipo, aqui são os máximos somados, que uma onda tem um máximo e um mínimo. Aí, aqui, essa região aqui seria os máximos com mínimos, que aí fica pequenininho e tal. Aí, né, tá indo assim. Tá? Difração de elétrons por um cristal. Bem, basicamente falou que foi um teste em que colocou um feixe de elétrons por indo em um cristal. Tipo, aqui tinha um feixe de elétrons e aqui tinha um cristal. Aí se os elétrons eles fossem partícula, eles só passariam e dane-se. Mas se eles fossem uma onda, eles seriam refratados. Difratados, sei lá, refratados, tanto faz. Aí depois disso, tipo. Ele sofreu difração. Provando assim que ele é uma. Que os elétrons são uma onda sim, caramba. Aí. Bem, o primeiro que descobriu que o elétron é uma onda foi o Thomson. O cara lá de trás que a gente falou. Deixa eu ver se aqui tá escrito. Nem sei, eu nem vi direito. Ó, que ele fez o teste aqui, o dos feixes dos elétrons. Na folha de ouro, aí na folha de ouro, se o elétron fosse partícula, ele só passaria nos espacinhos, tipo, nos espaços que não tem átomos. Mas, como ele é uma onda, ele passava pela folha de ouro. Aí se fosse uma partícula, passaria só por onde não tem átomo, mas ele passa por tudo, em alguns pontos ficaria mais forte, ele fica mais forte ou fraco. Tipo, a professora... deixa eu pegar aqui rapidinho os slides. Ó, mano, tipo, o cara fez aqui o teste, aí formou isso aqui, que é um negócio bem de onda, tipo, sabe? Aqui tem um máximo, tem um mínimo. Aí vai mostrando aqui, é um padrão de onda, basicamente. Aí agora, tá. Aí, tipo, mas ele ainda ficou falando, tipo, que o elétron, ele não conseguia provar, tipo, dizer onde os elétrons, ele ainda não conseguia falar onde os elétrons estavam no átomo. Então ele só falou que o elétron é uma partícula que fica no nível do movimento ondulatório 2D. Mas, tipo, o elétron é 3D. Então, tipo, isso seria impossível. Aí chegou o Heisenberg. Não é o mano lá de Breaking Bad, mas é um cara tão da hora quanto. Ele falou do princípio da incerteza. Que, bem, tem uma partícula que, tipo, como a onda, tipo, o elétron é uma onda, certo? Então, uma onda tem uma trajetória, tem uma, ele tem uma localização indefinida, específica indefinida. Aí, bem, esse princípio da incerteza, dizer que, tipo, se você tenta interferir numa onda para achar o elétron, que é o para achar a posição dela, você acaba gerando incerteza com isso, porque vai mudar o resultado. Mas se você não interferir com a onda, aí a gente nunca vai saber onde os elétrons estão. Então, tipo, a localização do elétron é dada como indefinida. Aí, bem, sempre há incerteza se tentarmos definir onde está a onda chamada elétron, e certeza no movimento linear e incerteza na posição. Tipo, a gente sabe que tem uma certa... A gente tem certeza sobre o movimento linear e incerteza sobre a posição do elétron. Aí, esse símbolo aqui, ele... ele é basicamente a incerteza,
na, diante de uma variação de movimento. Aqui falou se o movimento linear da partícula é conhecido, não se pode identificar a localização da partícula. Aí, bem, aqui a gente vê que quanto maior a massa e maior a velocidade, maior a incerteza. A partir de uma das fórmulas aqui que eu não lembro onde tá. Aí, tem isso aqui, que aí começa o caos. Segundo a professora, tipo, o mais importante disso nem é você colocar na fórmula, você sabe ela te passar a incerteza, a densidade, o caramba 4. É você perceber que, tipo... Não, já tô em Schrödinger. Tá, eu esqueci de falar um negócio. Bem, o que eu esqueci de falar é que o lambda do elétron, ele é gigante, visto que lambda é igual a H sobre mv. E tipo, quanto menor a massa, maior o lambda, e o elétron é minúsculo. Então, o movimento ondulatório... Então, tipo, o elétron tem um movimento ondulatório que é bem significante. Tipo, até as coisas grandes têm um movimento ondulatório, tipo uma bola gigante, uma estátua, sei lá, sendo jogada, sei lá. Mas, tipo, é insignificante, porque a massa deles é muito maior que a de um elétron. Então, basicamente isso. E se é a posição das coisas grandes, se tem a massa e posição. Já o elétron a gente não sabe, mesmo tendo a massa e posição. Aí a hora chegou o Schrödinger. Ele falou para dizer que a trajetória do elétron, para definir a trajetória do elétron sendo ele uma partícula onda. Aí, bem, a função da... Aí, bem, isso aí é definido por isso aqui, que é uma expressão gigante, sei lá, do Schrödinger. Aí, bem, a energia de trajetória... Ó, aqui é uma equação que é um caos. Tipo, isso aqui é energia... Opa. Isso aqui é energia de trajetória... Isso aqui é... Ai, calma aí. É o que mesmo? Energia de trajetória da onda. Aí isso vai definir a trajetória ao redor do núcleo. Aí a trajetória ao redor do núcleo determina a energia potencial. Aí a energia potencial determina a posição. Tipo, é um monte de coisa, basicamente. Aí, tipo, é uma equação que varia muito. Uma coisinha que muda já muda tudo, basicamente. Que uma coisa determina a outra e, se uma coisinha mudar, já vai mudar todas as coisas. Uma outra coisa que ela falou é que quanto mais perto do núcleo, mais devagar fica o elétron e porque lá tem mais energia, mais estabilidade. Aí, é basicamente isso, Tipo, foi isso que eu aprendi hoje. Foi bem divertida a aula e agora eu não vou mais copiar o caderno. Eu vou só usar os slides, mas mesmo eu posso até passar pro tablet as minhas anotaçõezinhas do que eu fiz. Mas sei lá, não vai ser a mesma coisa. Bem, tchau!